quer saber se tem alguma novidade no Vasco. O presidente Pedrinho convocou uma entrevista coletiva para anunciar que terá o Felipe Maestro até dezembro, nessas últimas 3 rodadas. Ele entende que seria um grande risco subir o técnico do Sub-17, mas que enquanto isso o Vasco já continua a busca por um treinador para o ano que vem. O nome do Pedro Caixinha foi o primeiro tentado, não houve acordo. O Caixinha gostaria... O Caixinha está tentando ganhar tempo, ele quer entender o que mais de oportunidade pode aparecer para ele. Gustavo Quinteiros, comandante do Vélez, e Hernan Crespo, que dirigiu o Al Ain, ele foi técnico do São Paulo, depois ele se mudou para os Emirados Árabes. Por lá ele foi campeão da Champions Asiática, batendo, entre outros, o Al Hilal do Jorge Jesus nas quartas de final e o Al Nassr do Luiz Castro nas semifinais, tá? Então, um trabalho muito interessante. Tá desempregado, havia sido mandado embora recentemente lá no Al Ain. É mais uma das alternativas. E o Gustavo Quinteiros, só para acrescentar, treinador argentino de Santa Fé, 58 anos de idade, comanda o Vélez Sarsfield, Vélez que briga pelo título do campeonato argentino. Nicola, descobriu o outro clube do Marinax? Não consegui descobrir, só para ilustrar do que a gente está falando. Estou contando para vocês já há alguns dias que Evangelos Marinax, o magnata grego, que decidiu comprar um clube no Brasil, negocia com o Vasco e com outro time da Série A, tá? Já tem alguns times que dá para a gente descartar entre esses times da Série A. Ele não conversa com o Atlético Paranaense, com o Fluminense e com o Fortaleza, que eram alvos, para mim, alvos em potencial. O Atlético quer virar SAF, o Fortaleza já virou SAF e o Fluminense está em processo de SAF. Nenhum desses três está entre as possibilidades. Também conversei com o presidente do Vitória, que descartou qualquer tipo de negociação. Como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos não querem virar SAF, como o Flamengo não quer virar SAF, assim como o Grêmio Internacional, restam poucas possibilidades entre os times da Série A, tá bom? Boa noite, Nicola. O que achou da coletiva do Pedrinho? Consegue descobrir sobre o andamento da SAF, da venda da SAF? O Pedrinho falou que estava em trocas de documento e despistou. Fabrício, eu vi muita gente criticando o Pedrinho pelas declarações. Eu tenho percebido que a galera já meio que pegou um bode do Pedrinho, né? Eu não estou entre esses que pegaram o bode do presidente. Eu acho que ele tem tentado fazer aquilo que está entre as possibilidades. Até recebi mensagem de gente comparando os tempos do Pedrinho como comentarista, em que ele criticava a troca de técnico. Mas vamos lembrar que o Vasco vem de 4 derrotas seguidas, com notícias de insatisfação de parte do elenco. O Verratti era um dos muito incomodados com o trabalho do técnico. Então, cara, diante desse cenário, você não vai, enfim. Eu entendo a mudança nessa reta final de temporada, tá? Felipe Oliveira, Nicola, fala sobre o Vasco, atualização, por favor. Sobre técnicos, eu estava contando alguns dos nomes, né? Renato Gaúcho, Pedro Caixinha, o Quinteiros, que é do Vélez Sarsfield, e o Hernan Crespo. Então, boa noite, Nicola. Algum nome de técnico para o Vasco em 25? São algumas as especulações. Eu não sei mas eu acho que talvez para o Vasco o Renato Gaúcho fosse uma coisa boa, cara. Porque é um cara agregador, não é um profundo conhecedor da parte tática, mas ele tem um auxiliar que ajuda, enfim, não sei, entre os nomes que têm sido especulados, do Crespo, do Caixinha, do Quinteiros e do Renato, eu acho que o nome do Renato é o que mais me agrada. Deixa eu pegar mais participações dos meus amiguinhos. O Tuca Maia, boa noite, Nicola. Obrigado pelas palavras. Infelizmente, ninguém dá notícias boas no Vasco há mais de 20 anos. Tuca de Itabaianinha, Sergipe, terra dos anões. Boa. Cara, infelizmente, né? Porque eu gosto muito do Vasco, tá? Boa noite, Nicola. Chegou a ver o lance do volante Nardoni, os lances, né? Do Racing. Quais as novidades do Vasco? Grande abraço para o melhor canal de notícias. Puta, obrigado pelo carinho, Vinícius. Você tinha sugerido que eu desse uma olhada, né? Gostei. Acho que caberia nos principais times de futebol do país. No Vasco, por exemplo, seria titular absoluto. É curioso que o Vasco tem os seus 2 melhores volantes em processo de recuperação, né? O Jair e o Paulinho. Inclusive, um deles já voltou. Mas não dá para cravar que eles serão como eram antes, né? E aí hoje, durante o final de semana, até surgiram notícias de que o Vasco está atrás de 2 meio-campistas. Um deles, vocês vão lembrar, o Rodrigo Dourado, que teve muito tempo no Internacional, ele se mudou para o Atlético São Luís, do México, tem contrato até junho do ano que vem.
E o Vasco teria duas possibilidades: ou assinar um pré-contrato para que ele chegue de graça em julho, ou tentar uma compensação financeira pequena para o Atlético São Luís para antecipar a chegada do Rodrigo Dourado. Não sei se seria a solução dos problemas, mas ainda acho que o Dourado seria mais útil do que o Matheus Pereira. O torcedor do Corinthians vai lembrar dele. Ele, na base do Corinthians, era chamado de pirulão, alguém super destacado, chegou a ser comprado pela Juventus, também teve no Barcelona, mas não conseguiu jogar em nenhum dos dois clubes. O Matheus Pereira, o pirulão, era aquele que tinha 5% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, todo o restante, como empresários, era aquela época em que o Corinthians devia para um monte de gente e ia repassando o percentual de jogadores para os empresários em troca de dinheiro. Fernando Garcia, que era o representante do Matheus Pereira, conseguiu que o Timão tivesse só 5% dos direitos. Para a sorte do Corinthians, esse menino acabou não arrebentando, hoje ele joga no Eibar. E pode ser uma alternativa pro Vasco no ano que vem. Não sei se, confesso que faz muito tempo que eu não vejo jogar, tá? Mas não sei se seria a salvação dos problemas cruzmaltinos. O Iago SCCP perguntando quem vai ser o técnico do Vasco. Um nome que agrada bastante é o do Pedro Caixinha, mas o Pedro ainda não sinalizou se topa ou não trabalhar no Cruz Maltino. O Vasco continuar com essa moleza, ainda vai brigar para não cair. Não acredito no rebaixamento do Vasco. Hoje a quarta derrota consecutiva, né? Tinha perdido por 3-0 para o Fortaleza, para o Botafogo, por 1-0 para o Inter, hoje 3-1 para o Corinthians. Não acredito que o Vasco caia, porque já tem 43 pontos, e a turma lá de baixo tem 37. Boa noite, Nicola. Até que enfim o Paiva caiu. Já era prevista essa vergonha de hoje. Time mal treinado. Agora é focar em 2025. Quem será o técnico? Caixinha, Renato Gaúcho, Diniz, Sérgio Conceição. Só para contar que amanhã o Pedrinho já convocou uma entrevista coletiva. Ele vai falar sobre os planos. A ideia eu já tinha contado para vocês. Era que o Paiva ficasse até o fim da temporada para que o Vasco pudesse contratar um outro técnico. Existe uma chance de o Felipe Maestro completar esses últimos 3 jogos, enquanto o Vasco busca um outro treinador. Jailton Júnior, boa noite, Nicola. Antônio Oliveira é bom para o Vasco? Eu acho que o Vasco precisa pensar em técnico maior, tá? O Antônio Oliveira foi bem no Cuiabá, teve uma passagem normal no Corinthians, e eu acho que o Vasco precisa pensar maior. Eu acho que pelo menos no início você precisa pensar e tentar treinadores mais pesados. Salve, Nicola. Notícias de que Pedrinho rejeitou a proposta de Marinakis. E Edu Gaspar havia dito que o grego não é de refazer proposta. Procede essa notícia? Cara, confesso que eu não havia escutado nada a esse respeito. O que eu vou fazer? Eu vou printar a sua mensagem e vou repassar para 2 fontes diferentes, tá? Eu gosto quando vocês me pautam desse jeito, porque é sempre importante para que a gente tenha mais novidades. Então vamos lá, vou mandar primeiro para minha fonte que contou que o Marinakis compraria um time no Brasil. Quer ver, ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei o print, sabe se isso é verdade? Agora eu vou mandar para uma diretamente do Vasco da Gama, tá? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Tudo bem? Mandei o print. Sabe se isso é verdade? Mandei aqui, tá? Assim que tivermos qualquer atualização, também já falo sobre Marinakis. Boa. Pagou mais caro no Sforza, sendo que o Nardoni é mais barato. Boa observação. E o Sforza tá bem longe de ser um volante confiável, né? Assim como o Galdames e aquele outro Maxime também, né? Enfim, o Vasco errou bastante nas contratações. Essa é a grande verdade. O Maurício Canuto, Nicola Augusto Melo conversou com o Verratti na Arena. O Yuri saindo, será que ele chega no Corinthians? Maurício, eu queria constatar que a situação do Verratti é meio esquisita. Hoje, inclusive, ele foi substituído no intervalo, voltou para o segundo tempo com roupa não trajado de Vasco, né? Inclusive ele foi convidado a se retirar do banco, depois ele volta com o calção do Vasco, enfim. Mas além dessa questão, o Verratti ele tinha a expectativa de ter seu contrato aumentado, seu salário aumentado, mas o Pedrinho entende que o salário dele atual é bom. E há um impasse, tá? Ele tem contrato longo, para tirar o Verratti do Vasco, vai haver necessidade de uma negociação com o Cruz Maltino. Mas, cara, eu acho que não estão lidando bem com um grande ídolo do Vasco, alguém super importante. O Átila Zapata quer saber sobre o técnico do Vasco. O Pedro Caixinha é o primeiro alvo, mas o Caixinha tinha a ideia de esperar mais um pouco, tá?
para ver o que apareceria. Sobre a Ale Oliveira no Vasco da Gama, já pensou a Ale Oliveira? Meu Deus do céu, um beijo pro Ale, tá? Hoje me mandou mensagem para perguntar se o Atlético Mineiro havia gasto o mesmo que o Corinthians gastou no Garro. Depois eu fui pesquisar, o Garro foi contratado do futebol argentino por 6 milhões de dólares. E o Atlético Mineiro comprou o Fausto Vera do Corinthians por 5 milhões de dólares. Olha que coisa louca. O Corinthians contratou o Garro praticamente com uma grana que ele conseguiu da venda do Fausto Vera, que é horroroso. Fez gol contra o São Paulo ontem e o Garro tá arrebentando. Hoje foram 2 gols. Grande atuação do Garro, mais uma, tá? 777 Canárias perguntando de Caixinha no Vasco. Acho um nome bem plausível, bem natural. Embora o Caixinha esteja enrolando para tomar decisão, ele quer aguardar todas as possíveis propostas que ele vai ter, tá bom? Pessoal, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, clube que está aí por cima de tudo e amassando geral. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Saberemos que será muito importante a sua participação aqui nesse canal, com a sua opinião, o seu like, a sua inscrição e, se possível, se tiver aquela possibilidade, se torne membro aí para você ficar por dentro de todas as notícias relacionadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Segue pra mais. Vamos que vamos!